O que é direito à educação? Você já pensou nisso? Então, se ajeita aí, que vamos começar agora. O direito à educação é um direito humano. Mas o que significa o conceito de direito humano? Só pode ser considerado humano aqueles direitos que se referem à dignidade da humanidade e que tornam a vida humana digna de ser vivida. E vivida não de qualquer jeito, mas de uma forma feliz e boa. Os direitos humanos são de todos, de modo universal, independente de qualquer condição, ou seja, eles possuem um caráter não discriminatório. Justamente por isso é que devem ser respeitados, protegidos e promovidos por todos, mas sobretudo pelo Estado. O problema é que basta colocar o pé na rua, ver um jornal na TV, ouvir as notícias do dia no rádio ou ler uma revista semanal para ver os abundantes exemplos da realidade brasileira de desrespeito, violações e lesões aos direitos humanos, tornando as vidas de suas vítimas e de todos nós indignas, infelizes e ruins. Justamente por isso é que os direitos humanos são os instrumentos preferidos de lutas contra o padrão histórico brasileiro de desigualdade e de exclusão. Com o direito humano da educação, não é diferente. A educação envolve todos os processos de humanização, socialização, formação e de transmissão da cultura. É ela, a educação, a responsável pelo aprendizado de normas, conhecimentos, habilidades e comportamentos de uma sociedade. Assim, se algo der errado na educação, estaremos diante de desumanização, anomia e desordem da cultura e deformação social. Por isso que a educação tem duas visões, uma mais restrita, a outra mais ampla. A visão restrita reduz a educação à ação humana, escolar e formal, desde a creche até a pós-graduação. Já a visão ampla da educação se refere à ação humana geral, desde o nascimento até a morte, não se restringindo à escola, mas abarcando família, comunidade, trabalho, amizade e etc. A educação é considerada um direito síntese, porque, além de ser um fim em si mesma, ela também é condição para todos os outros direitos de uma pessoa. Assim, a educação é condição da cidadania. Somente a partir dela, da educação, é que o cidadão conhece seus direitos, luta pela realização dos direitos e pelo reconhecimento de novos direitos. Podemos dar 4 exemplos de documentos que tratam a educação como direito humano. O primeiro exemplo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no seu artigo 26, que reconhece a educação como direito humano e como objetivo prioritário. O segundo exemplo é a Convenção relativa à luta contra as discriminações no campo do ensino do ano de 1960, que tem um conceito interessante de discriminação, que diz o seguinte: a discriminação é toda distinção que visa destruir a igualdade ou colocar uma pessoa em situação incompatível com a dignidade humana. O terceiro exemplo é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do ano de 1966, nos seus artigos 13 e 14, que reconhece a educação como condição de desenvolvimento da personalidade, da dignidade e da liberdade humanas. O quarto exemplo é o dos artigos 28 e 29 da Convenção sobre o Direito das Crianças, sendo a educação um desses direitos das crianças. O Brasil reconhece todos esses documentos internacionais de direitos humanos. Além disso, coloca a educação na Constituição, na LDB e em várias outras leis infraconstitucionais. No entanto, o problema do Brasil não é a lei, mas sim a realidade, cujo padrão é a desigualdade e a exclusão. É como se o direito fosse dividido em 2 mundos, o mundo das normas e o mundo da sociedade. O mundo das normas é onde estão as leis formais, válidas e abstratas. O mundo da sociedade é onde aquelas leis deveriam se tornar efetivas, eficazes e concretas, porque somente assim as leis mudariam essa mesma realidade social. Além disso, entre o mundo das normas e o mundo social estão as autoridades estatais e sociais que brincam com esses 2 mundos. No entanto, o que se vê é que as leis não se tornam efetivas, eficazes e concretas, impedindo a mudança social e reproduzindo o padrão brasileiro de desigualdade e exclusão. Um exemplo dessa distância entre o mundo das normas e o mundo da realidade social pode ser o século XX.
Se por um lado o século XX foi o que mais reconheceu direitos humanos no âmbito das normas, foi também, por outro lado, um dos séculos que mais matou seres humanos na história da humanidade. Outro exemplo pode ser a educação do campo, que, dos anos 90 para cá, foi reconhecida no âmbito normativo, mas, na realidade social, teve várias escolas do campo fechadas. Por essas e outras razões é que a luta pela educação como direito humano será sempre legítima enquanto existir um brasileiro sequer analfabeto ou fora da escola. A luta pela educação sempre será legítima no Brasil enquanto a desigualdade entre brancos e negros existir, ou entre estados do Norte e do Nordeste comparados ao do Sul e Sudeste, ou entre educação pública e privada, ou entre escolas do campo e da cidade, etc, etc e etc. O drama educacional aqui nada mais é do que a realidade padrão brasileira se repetindo na educação, uma realidade de desigualdade e de exclusão. Então era isso hoje, sumam da minha frente, e boa educação e bons estudos sempre.